Então, Larissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a Novelway ainda, entra aí, novelway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. muito gostosos. O problema é comer um só. Que você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui. Mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do Blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. E Novelway, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. Começamos mais um episódio do podcast da Econ Lovers. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje a gente tem um convidado muito especial, certo, Mário? Certíssimo. Estamos aqui com uma pessoa que pode mudar o rumo aí do teu e-commerce. Por quê? Porque tem muita coisa de bastidor, meu querido, que pode ser que até já te ajuda e você nem sabe. Às vezes um frete que você está pagando aí mais barato, alguma lei que beneficiou sua empresa. Então, sem mais delongas, estamos aqui com o Luiz Fernando, da Abcom. Abcom, já começa ensinando a gente a falar o jeito certo da Associação Brasileira de E-Commerce. Luiz, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. O correto, né, que a gente pede para chamar é Abcom, né? Até tem um diretor nosso que dá bronca se ele vê alguém falando Abcom. Não é Abcom. Mas é Abcom. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Bom demais. Pô, a gente ficou muito feliz, né, quando Sim. você aceitou o convite. Por quê? Uma honra te receber aqui, Imagina. de verdade. Com certeza. Primeiro porque a gente está sempre buscando nomes importantes do e-commerce e geralmente esses nomes vão bater na operação ou no marketing. Poucas Sim. vezes vão vir pessoas aqui que já vieram, tá? Como o Jacob, né? Que fala ali da contabilidade, aquela parte que ninguém quer fazer. Mas talvez eu acho que seja o primeiro podcast de e-commerce, assim, que tá tão plural, né? Em termos de trazer gente de todas as áreas. E a gente tá tentando trazer de cada área diferente uma pessoa. E você é o primeiro a vir aqui com a bandeira de uma associação. Então seria muito bom que você pudesse explicar pra galera o que é a Abcom, por que ela nasce, enfim, para que serve uma associação brasileira de e-commerce, né, de comércio eletrônico, porque muita gente acha que pode ser um sindicato. E a ideia não é essa, não, eles não estão aqui para fazer greve não, tá? Se você tem um e-commerce aí, ele não vai incentivar seu funcionário a fazer greve, a ideia não é essa. Muito Conta pelo aí. contrário, né? Até acho legal, né, que você explique pros empresários a importância, né, de se associar. Então, Sim. legal. Primeiramente, obrigado. Realmente é difícil, né? Tá abrindo, né? Como você falou, os podcasts, os temas, os conteúdos é mais da operação, do marketing, né? Pro e-commerce. E aí vocês estão abrindo essa oportunidade pra gente, muito gratificante para nós. É isso, a Abcom, né? Ela nasceu em 2012, né? A gente tem, assim como é uma associação relativamente nova, né? A maioria das associações aí tem 30, 40, 50 anos de existência já, né? Mas, assim como o e-commerce também não é tão velho assim, né? Tem pouco mais de 25 anos. Então, a Abcom também nasceu aí há 12 anos e ela nasceu com um propósito, né? Que hoje é o nosso slogan do brand que a gente fez, o rebrand que a gente fez, que é a força e a voz do e-commerce brasileiro. Né? Legal. Então, ela nasceu com esse intuito de ser uma entidade que representasse o setor, o empresário do setor de e-commerce. E na época que ela nasceu, inclusive, acabou nascendo por isso, que existia um deputado que queria criar uma lei que ia impactar negativamente para o setor, se ela fosse aprovada, né? Que queria fazer entrega agendada, tal, naquela época. Eu lembro assim, disso. então,
E assim, naquela época, se esse deputado conseguisse aprovação, não tinha uma entidade que fosse lá, defendesse e evitasse que essa lei fosse aprovada, né? Defendesse, mostrasse a voz aí do setor, dos empresários que iam ser impactados. E por isso, alguns empresários, né, se juntaram, executivos aí do setor se juntaram e fundaram a ABECOM para que tivesse uma entidade realmente que fosse aí a voz e a força do setor, né? Então, assim que ela nasceu. E assim que ela vem trabalhando muito fortemente. E aí, assim, falando um pouco, me estendendo um pouco mais e detalhando um pouco mais sobre a ABECOM, eu costumo resumir a ABECOM em 2 grandes pilares, né? Um é a parte de políticas públicas. Então, realmente, ela defender o setor junto ao governo, tanto de forma reativa, como às vezes de forma proativa, né? A gente teve questões aí onde a gente entrou com a ação coletiva contra a cobrança do DIFAL, né? Quando começou lá em 2016, foi a ABECOM que entrou com uma ação de inconstitucionalidade dessa cobrança, que não existia uma lei para cobrar o DIFAL, né? O CONFAS se juntou com os estados e decidiram começar a cobrar o DIFAL, e foi a ABECOM que entrou com essa ação de inconstitucionalidade, que foi julgada somente, entramos de 2015 para 2016 e ela foi julgada pelo STF somente em 2021, né? Então, de lá para cá foi uma luta grande, né? Então, assim, citando alguns exemplos nessa parte de políticas públicas e também de forma proativa, né? A gente tem comitês dentro da ABECOM para discutir o que a gente pode fazer, onde a gente pode lutar pelo setor, né? Ouvindo empresários aí do setor, dos associados da ABECOM. E a gente teve o comitê de Omnichannel, onde dali um debate que a gente teve com alguns associados para algumas mudanças na lei para poder melhorar, né, e destravar um pouco o Omnichannel. E a gente criou um projeto de lei que hoje está na Câmara, também já faz um tempinho, está meio travado lá, mas assim, né, só para mostrar um pouco dessa atuação em políticas públicas da ABECOM. E o outro pilar que eu falo, né, que da nossa atuação é a parte de capacitação do setor. Então, ajudar os empresários, o empreendedor, né, a gente tem vários projetos, várias iniciativas para a gente ajudar a capacitar quem está entrando nesse mercado, quem já está no mercado, mas está começando a conhecer, está querendo escalar, né? Então, a gente tem também esse papel como entidade do setor de ajudar os empresários e empreendedores aí do e-commerce, né? E assim, pensando nesses empresários, tem algo em comum que eles têm nesse início, quando eles vão ingressar no e-commerce? Você percebe isso? O que acontece é que eles vêm para o e-commerce, né? Vocês são mais especialistas do que eu até nisso, mas o pessoal normalmente que vem é aquele que está indo, acha que basta montar o seu site na internet, vender, vai começar a vender e tal, né? Não conhece o por trás do e-commerce, tudo que está envolvido, né? Então, acho que às vezes é a falta de conhecimento mesmo, né? De como escolher uma plataforma, né? Qual é a melhor plataforma para ele começar, qual é o melhor parceiro logístico para ele. Então, acho que o que falta mesmo nesse início, às vezes, é conhecimento de tudo que está envolvido ali na estrutura do e-commerce, né? Então, a gente vem, assim, para ajudar um pouco nisso também. E vocês indicam aí as pessoas ou vocês têm já dentro da ABECOM como ensinar, como que funciona essa parte de capacitação? Aí a gente tem várias iniciativas que a gente acaba contribuindo, né? Que aí são eventos, né? A gente tem o Fórum ABECOM, que são eventos pequenos que a gente leva para várias cidades, né? A gente teve ano que a gente realizou aí 15 eventos, né? Foram em 15 cidades aí pelo Brasil todo. Mais de um por mês, né? Levando aí esse conteúdo, né? Então hoje a gente deu uma reduzida, hoje tem bastante já mais eventos, né, do que antigamente, mas assim, a gente tem esse objetivo. Aí tem os eventos, tem artigos que a gente coloca no site, né? Tem webinars que a gente faz, pesquisas e estudos para mostrar dados também, para ajudar na estratégia e tomada de decisão do empreendedor. Que mais? Tem o projeto do podcast também, a gente tem um podcast da ABECOM também, legal. a gente começou em 2023
a fazer o podcast, que ele começou mais para atuar na parte do DIFAL, né, das ações coletivas que a gente teve do DIFAL. Para fortalecer a parte política, né, do processo. Isso, a gente, para manter também, assim, porque tinha as ações coletivas do DIFAL, a gente tinha alguns associados que estavam envolvidos nisso, então era mais para a gente mostrar para eles como é que estava o andamento das ações. A transparência do caso, né? Exatamente, para discutir o que está acontecendo, o que está sendo decidido no STF, qual é a decisão da ABECOM, como é que está o caminho das ações coletivas. Então a gente criou o podcast na época, em 2024, para posicionar mais os nossos associados quanto a esse tema. Aí em 2024 a gente decidiu ampliar, né, esse projeto do podcast e começamos a trazer conteúdo para falar, né, dos nossos parceiros. A gente tem hoje, o que nos ajuda muito a manter a ABECOM são os mantenedores, são as empresas que são fornecedoras de soluções, produtos e serviços para a comunidade. Quantos associados tem hoje na ABECOM? Hoje a gente tem mais de 9.000 associados. Nossa, né? bastante. Com esse número, deve estar aí entre as 5 maiores do mundo aí, né? Sim, né? sim. Hoje a ABECOM na América Latina é a maior de e-commerce, né? Falando especificamente de e-commerce, é a maior associação e está entre as 7 do mundo aí de e-commerce em tamanho, né? A gente faz parte da FIRA, que é a Federação Internacional de Associações do Varejo, né? Que é a que organiza a NRF nos Estados Unidos. Então, a gente faz parte da FIRA, né? Então, todo ano o nosso presidente, Maurício Salvador, está lá presente, representando o e-commerce brasileiro através da ABECOM. Então, assim, a gente tem essas iniciativas para ajudar nessa questão de capacitação do setor, né? De muito contribuir, passar, dar orientações aí, né? De como caminhar nesse mundo. Como o nome já diz, né? Uma associação, né? Exato. Ou seja, são várias pessoas, várias empresas e, enfim, executivos, voluntários fazendo isso acontecer. E hoje você está na cadeira de chefe executivo, né? No caso, isso, né? Diretor executivo. Diretor executivo do projeto de vocês. Mas você não começou aí, então como foi que você foi parar nessa cadeirinha aí, Luiz? Conta pra gente. É bem interessante, porque assim, eu tenho a minha carreira foi toda fundada praticamente em tecnologia, né? Em setor de tecnologia, né? Eu fui estagiário na HP, né? HP lá de impressoras, né? Comecei como estagiário lá. Fica ali em São Bernardo? Ela tem uma unidade lá em São Bernardo, lá, né? mas a matriz é em Alphaville. Onde eu comecei a trabalhar era em Alphaville. Ele era um menino da informática. Não, então, eu sempre trabalhei nessa, mas eu nunca fui de técnico, né? Sim. Sempre na parte mais administrativa, comercial e marketing, né? Que eu atuei. E aí eu comecei como estagiário lá. Na época, na verdade, era uma divisão da HP que poucas pessoas conheciam, né? Que naquela época, né? Não vou falar nenhum ano para não entregar a idade, mas já faz um bom tempo que eu era estagiário. Naquela época, a HP tinha algumas unidades de negócio. Tinha a de tecnologia de impressão, né? Que é a mais conhecida, as impressoras da HP. Tinha a parte de computação. E ela tinha outras unidades. Uma era de produtos hospitalares e para lá. Nossa, nunca imaginei. Ninguém, até naquela época mesmo, não conhecia. Hoje ela não tem mais isso, ela separou, ela vendeu essa área, mas ela tinha ultrassom, monitor de UTI, desfibrilador, ela fabricava esses equipamentos. Tinha uma outra unidade que era de produtos de análises químicas, né? Aparelhos para fazer análises químicas, e tinha outra de teste e medição, que eram aparelhos para fazer de torre, de celular e tal, para fazer testes aí da parte de telecomunicações e tudo mais. E ela tinha essas unidades. Eu comecei estagiando nessa área de produtos hospitalares, né? E depois ela separou, virou uma outra empresa e acabou depois vendendo essa empresa e ficou só com a parte de computação, impressoras, servidores, né? Essas coisas. Enfim, né? Voltando aí eu estava nesse mundo, depois eu continuei na HP, aí eu fui mais para a área de computadores, aqueles computadores, trabalhei na unidade de computadores de mão, né, que os que vieram antes, os que vieram antes dos smartphones, né, então os palms, computadorzinho de mão, a HP tinha um produto que era sensacional, que começou a desbravar o mundo, aí, que era um Palm Top, que era com teclado, chamava Palm Top 200 LX da HP,
que o pessoal usava muito para força de vendas, automatizar a força de vendas, né? Tirar o talão de pedido dos vendedores, né? Para ele tirar o pedido ali no computadorzinho, ter que ficar com o talão, para poder também atualizar e tudo mais. Já transmitir pedidos direto para a empresa, naquela época ainda com um modemzinho conectado na linha fixa. Então, assim, já comecei a trabalhar nessa área. E aí que começou a minha carreira um pouco mais nessa parte de parcerias e estratégias, né? Eu fui contratado para cuidar de um programa de desenvolvedores de software, né? De parceria com desenvolvedores de software para esses equipamentos. Então, por quê? A HP via que, assim, ela chegar com o Palm Top e vender numa empresa, só o equipamento não tinha valor agregado nenhum. O que ela precisava era colocar uma solução ali, que aí ela levava a solução do software com o equipamento para aquela empresa. Né? Então, ela tinha já a estratégia de fazer uma parceria com as empresas que desenvolviam software para esses equipamentos. Né? E eu entrei justamente na época que ela estava assim, num momento desafiador, que eles tinham um produto muito bem consolidado, muito bem vendido, assim, as grandes indústrias aí utilizavam os equipamentos da HP, como na época não era Ambev ainda, era separado, mas tinha a força de vendas da Antártica, da Brahma, né? Então era Souza Cruz, Nestlé, eram forças de vendas assim de 1.200 milhares e dezenas de vendedores, né, utilizando esses equipamentos, e ela atendia a todo mundo, porque o equipamento era muito bom, muito robusto, funcionava super bem, só que havia uma atualização, né, tecnologia que avança, né, eles precisavam mudar para uma plataforma nova. Nesse equipamento usava a linguagem do DOS, né, o sistema operacional era DOS, e eles iam mudar para o Windows CE, né, nos próximos equipamentos. Só que aí mudava totalmente a questão de desenvolvimento para essa outra plataforma. Tinha BlackBerry lá voando, né, também. Mas aí a BlackBerry era ruim, que o BlackBerry só ficava na parte mais de mensageria, né? Ele não rodava esses aplicativos de força de vendas, né? E aí, assim, o que ela fez? Eu fui contratado para criar um programa de parceiros, onde a gente ia mostrar para esses desenvolvedores de software que a plataforma ia mudar para outra, que eles precisavam migrar os seus aplicativos para esse outro equipamento que vinha por aí, né? Então, eles fizeram, em vez de começar a vender, eles fizeram, primeiro vamos preparar para o pessoal que desenvolve software, a solução, para que quando a gente lance o equipamento, já esteja rodando e funcionando totalmente. Enfim, foi aí que eu comecei essa parte de desbravar um pouco dessa parte de relacionamento e parcerias, né? E foi total sucesso. Quando a HP lançou o equipamento novo, com a nova plataforma... O evangelismo já tinha sido feito. Exato, e assim... Eles bateram a meta de venda do que vendiam, porque eles tiveram que trocar também todo o parque que ia ser descontinuado de DOS para o Windows CE, assim, então foi muito bom, foi interessante conviver nesse mercado aí, foi legal. E aí eu vinha trabalhando na HP, nesse mundo de tecnologia, passei por outras empresas do mesmo segmento ali, eu fui para o outro lado, comecei a trabalhar também na parte de empresas de desenvolvedoras de software para esse mercado, né? Aí vieram os smartphones, né? Começou a expandir para essa parte. E aí, quando eu estava lá, em 2017, pelo LinkedIn, o Maurício Salvador, que é o presidente, me buscou, falando que tinha essa oportunidade de ser diretor executivo da entidade e tal, da associação. Nunca tinha ouvido falar de e-commerce, nunca tinha me envolvido com e-commerce, nada, e aceitei o desafio, vim. E até fiz um artigo no meu LinkedIn que está lá. Acho que foi um ano e meio depois que eu entrei na Becom, falando que eu fui mordido pelo bichinho do e-commerce, cara. Porque assim... Sim. E depois não sai mais, não né? sai não mais. Tem como. Estou há 8 anos. Isso que é lovers. O cara começa e não consegue tudo a ver. largar. Porque eu achei muito interessante. Assim, eu vivi nesse mundo de tecnologia e a competitividade no mundo de tecnologia, assim, era... Eu cheguei a trabalhar também na área comercial e tudo, e era assim... Era nego, cobra engolindo cobra, querendo, né, um atrás do outro. E no e-commerce, atuando, e assim, eu não sinto isso. Eu sinto um mercado muito mais unido, né? Mais colaborativo. Colaborativo. Eu acho que, lógico, sempre vai ter cobra, né? Mas acho que ele é colaborativo no sentido de você vai descobrir coisas que você não sabe no meio do caminho. E aí você vai pedir ajuda e tá tudo certo.
E aí, em algum momento, alguém vai vir te pedir ajuda por aquele mesmo negócio que você acabou de pedir ajuda. E Exato. como o e-commerce ele é muito dinâmico, ele não é commodity, porque você assim, vendedor, treinamento de vendas, é muito mais sobre a sua estratégia de como você faz, então eu não quero revelar pro meu concorrente, então fica aquele negócio meio que brigando, internamente mesmo tem aquela briga das metas e tal. O e-commerce é muito dinâmico, então assim, hoje eu tô com Pix parcelado, você quer saber como eu faço isso. E você não é do meu setor, então tá tudo bem, a gente troca figurinha, e lá na frente, mesmo que a gente vire concorrente, pô, ele me ajudou com o Pix parcelado naquele dia. Deixa eu ajudar ele a resolver o frete de logística lá no Espírito Santo. Então, a gente vai trocando muita figurinha, mesmo entre os concorrentes, né? Exatamente. Foi o que eu senti, né, assim, nessa mudança. E, assim, por isso que eu falei que eu fui mordido aí pelo bichinho e assim, pela minha característica pessoal também, eu gosto muito dessa parte de relacionamento, né, de colaboração, né, de associativismo mesmo, né, contribuindo... pezinho no RH aí. Puxando sardinha. Já tá puxando sardinha. Claro. Mas são 8 anos aí já, então, né? Exatamente, são 8 anos na Becom. Então, assim, eu tô encantado, eu adoro, né, visto a camisa mesmo da entidade e assim, essa questão pode ser, porque você tá numa associação, você tem isso, mas não é porque é associação. Eu vejo isso no mercado mesmo. É concorrente, às vezes, dando uma dica, eu fiz isso, não deu certo, né? Tenta assim, que deu certo. Que, assim, eu não via em outros mercados, não. Eu acho que o que dá essa motivação, né, é você entender realmente a importância do seu negócio, entender a importância do que você faz. Então, você entendeu, poxa, o que eu estou fazendo aqui é muito importante, gera conexões e pode contribuir muito, né, para esses empresários evoluírem. Então, depois que entende isso, como que sai? Exatamente. É difícil esse caso da entrega agendada foi emblemático até. Sim. Porque eu lembro que muitos e-commerces estavam desesperados, porque a lei era o seguinte, eles iam obrigar você a ter garantido no seu site, não importa se você conseguia fazer ou não. Obrigar com que 100% dos e-commerces brasileiros dessem para o cliente a possibilidade de agendar a entrega. Aí você imagina, o cara tem um e-commerce, o que mais tem é e-commerce. Né? Olhando para os próprios números da Becom, a gente vê lá números diversos, no último número que eu olhei, é até bom que você pode atualizar a gente aqui, tinham 700 mil e-commerces abertos, ativos no país. Aí você pensa, metade deles tem até 6 funcionários, segundo o último relatório da nuvem. E-commerce mesmo. Então tem muito e-commerce, que é o eu e mais 2, eu e mais 1. Como que eu vou trabalhar com entrega agendada? Eu tenho uma pessoa que embala. Exato. É muito complexo. E aí, os isso a gente falando hoje que tem muita tecnologia que ajuda. Imagine há 12 anos atrás. 12 anos atrás, quando nasceu a Becom. Então, imagina quanta gente que ia fechar e não fechou. Eu tô pegando um exemplo emblemático, mas eu acho que nesses 8 anos, o que deve ter tido e-commerce que foi lá assim, obrigado, você salvou minha pele. Tem muito, não tem? Tem. Tem algum caso, assim, algum case que você se lembra que pode abrir, né? Não é de um e-commerce específico, mas é do mercado, né? E assim, até falando, eles são parceiros da Becom, né? Eu lembro, foi marcante também, foi numa época que eu tinha acho que tinha 1 ano e pouco na Becom, né? Foi numa ação que a gente abriu contra os Correios. Como eu falei, os Correios são parceiros da Becom, a gente tem várias iniciativas juntos, já foram vencedores do prêmio Becom e tudo mais. Sim. Mas assim, a gente estava representando os nossos associados. Sim. E acho que foi em 2018, os Correios aumentou a tarifa dos contratos, né, de todos os clientes. E assim, a gente teve uma repercussão principalmente dos pequenos e-commerce que utilizavam muito os Correios, e era um aumento muito pesado que impactava forte esses e-commerce, né? E a gente julgou que realmente era um aumento abusivo, era muito acima do valor da inflação e tudo. A gente viu que não fazia sentido esse aumento. Então a Becom entrou com uma ação coletiva contra esse aumento e vencemos. Quem era associado da Becom na época e que era associado nosso e estava dentro da nossa ação, eles não tiveram um reajuste nos seus contratos. Aí, tá pagando mais barato? Não conhece a Becom? Ingrato, tô brincando. Se inscreve lá, gente. É isso aí. Então, assim, e aconteceu muito isso, porque aí viram que a gente ganhou essa ação, muita gente começou a querer vir se associar com a Becom. Só que, aí, assim, quando a gente entra com a ação, a gente entrega a relação de CNPJs que estão associados à entidade, e ganhamos a ação.
quem entrar depois dali não se beneficia, né? Porque não está ali no momento que a ação foi colocada. Quantos né? associados mesmo? Você falou? Hoje a gente tem mais de 9 mil associados no Brasil. Então, isso que você falou é bem importante, que não adianta você querer entrar, tipo assim, tô sabendo de um hype que vai rolar ali, deixa eu ajudar os caras agora, só pra comer o filé mignon ali. Não, você tem que estar junto desde quando você conseguir, já de agora. Porque na hora que vira uma ação assim, você vai se beneficiar no momento que vier a crise. Exatamente. O cara só quer chegar na hora da crise lá, às vezes não tem nem cadeirinha pra sentar mais, a janelinha já tá fechada, né? E teve e-commerces grandes, empresa grande que tinha um contrato gigantesco com os Correios, que a gente sempre falou, né, da importância de estar associando com a gente, nunca quis se associar. E aí, quando a gente ganhou a ação, foi o primeiro a vir, precisava, porque ia economizar um absurdo de valor ali, que o contrato dele era grande com os Correios. Milionário, né? Com certeza. Mas agora se associou? Sim, é associado nosso, aí acho que aprendeu a lição. Sim, né? sim. É que muitas vezes, infelizmente, né, ao invés de ter uma ação preventiva, é sempre corretiva, né? Então, espera acontecer para depois... E também o pessoal fica com... Assim, é difícil você justificar, às vezes, né? Você tá se associando, você vê visualizar a importância de se filiar a uma associação. Tem uma mensalidade, né? Tem. Mas é porque o pessoal acho que tem uma carinha de sindicato quando você fala associação. Né? Exato. Então, até né? bom pra gente desmistificar isso aqui hoje. Gente, não tem nada a ver com sindicato, né? Até bom você explicar um pouco como é que é a vida do associado, o que ele tem que fazer. Seria legal para eles quebrarem esse paradigma. Né? Então, e assim, os valores são super acessíveis em relação, comparando com outras associações, né? Tá no nosso site, a gente tem 4 planos lá, desde para pequenas empresas até grandes empresas, né? Então, assim, a gente tem vários benefícios, a gente está em um trabalho também, em 2024 a gente fez um trabalho de rebrand, de reposicionamento da Becom. Ficou linda a marca nova, parabéns. Aí a gente agora está fazendo um trabalho de reestruturação dos nossos planos de associados, né? Novas iniciativas que a gente vai fazer em benefícios dos associados. Para esse ano a gente tem vários projetos para fazer. Então, assim, tem benefício, dependendo do plano que você fecha, tem benefício de participação nesses eventos que a gente faz de conteúdo. Dependendo do plano que ele se associa, tem até um apoio através dos nossos diretores, a parte de contábil, fiscal, apoio jurídico, né, em algumas questões, né? Fora essas iniciativas, as ações que a Becom faz, que se beneficia, no caso, como foi essa dos Correios, como teve do DIFAL, né? Então, a gente tem várias iniciativas. Então, assim, a Becom realmente é um ponto de apoio, principalmente para quem está começando e também para as marcas grandes aí. Às vezes tem questões, por exemplo, que vamos supor nessa questão do DIFAL mesmo, né? Que é uma questão assim, se você, às vezes, a parte fiscal principalmente, se você vai lá abrir uma ação contra alguma cobrança, alguma coisa junto ao governo, às vezes você puxa a visão de fiscalização para sua empresa. Se você está indo lá questionando e tal, aí ele vai lá, tá bom, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes você puxa para a empresa uma fiscalização, alguma coisa mais pesada, e às vezes são assuntos que você pode tratar via associação, que a sua empresa não aparece. Né? Ou junto com outras marcas aí defendendo uma dor comum aí de outras empresas, você tem mais força. Tem mais força, exatamente. E não tem não aparece quem está por trás disso, né? Quem está é a associação, a que representa o setor, não a empresa X e Y, né? Acho que até para vender o peixe, colocando uma cerejinha de quem está do lado de cá, pra vocês entenderem o contexto, não é igual quando você se associa a, sei lá, um clube. Me associa a um clube e aí eu vou ter acesso às dependências daquele local, os benefícios daquele local somente. Né? Porque, por exemplo, quando eu me associo a um clube, eu sou lá sócio de um clube no ABC, aqui em São Paulo. Então eu levo as minhas filhas lá, minhas filhas não sabem quem é o diretor do clube, quem é a mina da limpeza do clube, a gente é associado à instituição que me dá acesso àquele local, ao estabelecimento, aos eventos e tudo mais. Quando a gente está numa associação como a Becom, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas é como eu enxergo, eu não estou me associando a uma plataforma física somente, aos benefícios que ela me entrega quanto plataforma. Que aí, gente, depois vocês vão entrar no site, vocês vão ver. Até daqui a pouco a gente fala disso, que é aquele relatório sensacional que vocês fazem, que é quase tempo real ali do e-commerce. Mas a gente tem, além de números, além de sistemas e tudo mais, vocês estão se associando a pessoas. Do outro lado, tem uma galera de peso, né? Então, assim, se o Luiz for falar o nome de todo mundo aqui, ele vai esquecer algum, vão querer bater nele. Mas entra lá, você vai ver.
a gente tem gente que tá com vocês há anos, desde o início ali. Desde o início. E é todo mundo de mercado, né, Luiz? Não tem Exato. uma pessoa que esteja lá que não esteja no mercado de e-commerce, né? Exatamente. Porque, como é que a Becom é composta? Hoje a gente tem, né, o presidente, que é o Maurício Salvador, o Rodrigo Bandeira é o nosso vice-presidente, eles estão no 3º mandato dentro da instituição, né, o mandato é de 4 anos. A gente tem os membros do conselho, são 5 pessoas, que estão dentro do estatuto também, assim como presidente e vice. Esses membros do conselho são os que aprovam todas as iniciativas da entidade, todos os trabalhos que a gente faz, né? E temos aí os diretores, né, um grupo de diretores, que a gente separa em diretorias temáticas, que a gente chama, que é tudo que envolve o e-commerce, né? Então a gente tem a diretoria jurídica, né, para tratar dos assuntos jurídicos e parte de políticas públicas também, mas temos aí diretoria de logística, diretoria de marketplaces, diretoria de varejo, diretoria de marketing digital, diretoria de meios de pagamento. Então tem nessas diretorias normalmente é uma ou mais pessoa, né, que está dentro da diretoria. Temos os líderes de comitês. Então todo esse grupo de pessoas aí, que são mais ou menos umas 45 pessoas, eles são voluntários dentro da entidade. Eles são profissionais do setor, né, ou empresários, ou profissionais do e-commerce, aí, do ecossistema do e-commerce, que dedicam parte do seu tempo para o propósito da Becom. É por isso que eu falo que se você está se associando à Becom, você está se associando a pessoas. Porque no final, assim, eu tenho certeza que dentro desses 40 e tantos aí, tem gente que você admira. Exato. Tá lá, pô, aquele cara da logística, nossa, ele trabalhou na Nestlé, tem trabalhou naquela outra. né? Tem Pô, trabalhou lá no São Mercado Livre, outro trabalhou na Magalu. Né? E aí, pô, você olha pros caras e fala, nossa, quando que eu vou conseguir falar com o gerente de marketing da operação, sei lá, de uma Nestlé, de uma Coca-Cola da vida? Num network desse. E outra, além de você tá, vamos dizer assim, sendo totalmente coberto, né, pelos benefícios da Becom ali como associação, e você, além disso, ainda faz network. Exatamente. Você ainda faz negócio, Muito, que deve ter de empresa que nasceu aí por conta desse negócio todo, né? Sim. Ou de M&As e outras coisas que acontecem, né? Não, é verdade. E aí é só entrar no site e se inscrever mesmo, no caso. Sim, a gente tem lá dentro, associe-se, tem os planos lá listados, cada plano com os seus benefícios que tem. Você clica associe-se, abre um cadastro, você preenche o cadastro da empresa. Assim que for aprovado, você já faz parte integrante da associação, recebe um selo que você pode colocar no seu site também para dar mais garantia para o seu site, né? Tem um selo de associado da Becom também, que é bem importante. Aí, autoridade, né? Autoridade para o site. Exatamente. Luiz, eu tenho uma curiosidade sobre os talentos, claro, né? Pensando em RH, pessoas, e aí ouvindo, né, todos esses empresários e, obviamente, né, sabendo do nosso negócio, que é realmente conectar os talentos com as empresas, o que você daria de dica para esses talentos na parte de comportamento? O que é necessário para que a pessoa consiga se dar bem aí no e-commerce? Bom, eu acho que o principal, né, de tudo aí é conhecimento, né? Você se informar, saber. Hoje, assim, graças a Deus, né, a Evolução, a gente tem muito conteúdo, né, disponível. O acesso a esse conteúdo é muito mais fácil do que alguns anos atrás. Então, assim, buscar, né, esses conteúdos, saber, entender onde você quer, né? Vou ensinar aqui ninguém na parte de e-commerce, mas assim, se você quer empreender, fazer alguma coisa, você primeiro tem que estudar, saber como é que é o mercado, o que você está pensando, se vai atender, se vai ter sucesso, né? Aquela questão de, né, estudar ou fazer o plano de negócio antes de mais nada. Então, acho que a dica é essa, né? Se informar, buscar orientação, buscar um network, às vezes, como eu citei, né, que o nosso mercado é bem colaborativo, às vezes pegar uma pessoa, alguém uma que referência, possa, né? uma referência que possa te dar algumas dicas, orientações do que fazer, do que dá certo. Isso, assim, até quando eu falo para o talento, às vezes os talentos querem migrar de área, né? Eu falo, conversa com alguém que já trabalha na área. Por quê? Às vezes você se ilude pelo que você vê, pelo que você imagina. Então, conversar com alguém que já trabalha, no caso do empresário, primeiro que uma fala do Mário, que eu vou roubar, aquele que não está no digital já está atrasado, né? Muito atrasado, Exato, né? Então, seria também, através da associação, tem esse acesso de poder
conversar com outros empresários. Às vezes o empresário não precisa passar pela mesma dor, porque o outro já compartilha e aí já dá a dica para que amenize aí, ou que nem passe, né, por alguma situação. Tem Exato. coisa mais gostosa que errar com o dinheiro dos outros? Pois é. Não é O isso. outro errou, não vou errar, O né? outro errou e gastou dinheiro Exato. pra errar. É. Aí ele Você- vai lá e me fala assim, ó, não vai ali não, que vai furar teu pneu. Agora, se for, aí já nem já vou errei com o falar. dinheiro dele, vou só dar a volta, É. né? Exatamente. Mas eu acho que a Faz galera todo não faz sentido. muito isso quando não tem a cabeça de intraempreendedor, né? É. Tipo, É. o talento, a gente tá tentando trazer isso pra eles, né? Uhum. Através do nosso Academy, inclusive, né? Os treinamentos que a gente quer colocar pra eles é nesse sentido de tentar formar, querendo ou não, um intraempreendedor. Porque quando ele lembra que ele trabalha só pra uma empresa, uma hora ele tá cansado, ele não tá afim de ir, vai dar uma migué dele lá, vai enrolar, ou até ele tá participando de um processo seletivo, ele vai buscar menos informação e tal. Uhum. Mas quando ele começa a entender que ele não é um empregado, ele é um vendedor de horas, porque todo mundo vende hora, Uhum. né? Essa é a Uhum. verdade. Uhum. Então, você vende hora e a sua hora tem um custo É maior ou preciosa. menor, dependendo do que eu sempre falo, né? Dependendo da sua exclusividade e do problema que você resolve. Então, eu acho que se a gente fizer um teste agora, por exemplo, quem tá ouvindo a gente aqui, se você puder escrever na descrição do episódio aí, se você sabe de verdade, não vale mentir, coloca aí se você sabe de verdade sim ou não, quanto custa a sua hora? Muita gente trabalha, Luiz, não faz a menor É verdade. ideia. Chuta o número e Cara, vamos ver sei o que lá, dá, né? o cara Aí ganha 8 desperdiça. mil e pouco por mês, às vezes é um gerente de e-commerce, não faz ideia que a hora dele nos 22 dias, 8 horas por dia, tal, custa lá R$50 a hora, né? Uhum. E aí ele não sabe que uma hora que ele fica lá enrolando no Instagram dentro do banheiro escondido na empresa, ele acabou de custar R$50. Então, quando ele tem essa cabeça, acho que muda tudo. Seja para um processo seletivo próximo que ele vai fazer, seja para crescer dentro de uma empresa. Ele vai pensar diferente. Peraí, eu sou a empresa e eu preciso fazer meu nome. Entende? Não, e eu acho que vai muito do objetivo, onde eu quero chegar. É. Se eu souber, tem um caminho que a pessoa tem que percorrer. Agora, se a pessoa não sabe, tá perdida, aí realmente vai ser difícil difícil. chegar até o destino, né? É. Então, existe um caminho, mas se eu não souber qual é esse objetivo, aí a pessoa fica dando voltas e aí demora para chegar. Então, eu acho que uma das questões da associação é também dar esse norte, né? Que às Sim. vezes deve chegar empresário lá super perdido. Sim, com certeza, né? E assim, acho que a Becom também acho que nasceu com um pouco nessa questão de educação, de capacitação, como eu falei, Sim. até por conta do nosso presidente, né? O Maurício Salvador, que foi o fundador de verdade. uma das maiores escolas Da de ComSchool, cursos né? para e-commerce, que foi a ComSchool, né? Então, assim, ele sempre também teve essa paixão pela educação, né? Pelo ensino. Então, a gente também tem essa pegada dentro da entidade de Que legal. contribuir com a parte de educação e capacitação aí do setor, né? Sim. E é assim, pegando esse gancho, né? Que a gente tá falando sobre comportamento aqui. Nesses 8 anos, o que você acha que mais mudou aí no e-commerce? Não vale falar IA. IA é agora, acabou Não. de acontecer. É. Me fala assim, nesses últimos 8 anos, o que você enxergou dentro de uma associação? Porque nós que estamos do lado de cá do e-commerce, agora a gente está do lado do serviço, né? Mas por muito tempo a gente ficou do lado da operação, né? Do e-commerce. E a gente tem meio que o nosso mundo operacional muito, muito latente. É muito difícil parar para sair, né? Olhar de fora e falar, deixa eu ver como é que tá o negócio, né? Então, olhando para esse cenário, assim, os 8 anos que você ficou em bastidores, observando todos os e-commerce de todos os tamanhos possíveis, todos os problemas da política, o pequenininho ali e tal. O que você acha que mais mudou, Luiz, nesses últimos 8 anos? Acho que posso falar duas coisas, né? A primeira acho que o coração, vamos dizer assim, do e-commerce, que é logística, né? Logística, sempre falo isso. Eu acho que, assim, pelo tempo que eu tô dentro do e-commerce, eu acho que, assim, a mudança, né? Você vê em entregas, né, Verdade. no mesmo dia, né? Aqui, coisa que há, sei lá, 5 anos era muito raro de ter possibilidade de fazer isso.
Eu vou até citar um exemplo pessoal meu. O mês passado mesmo eu fui comprar um produto, não vou falar também quem é para não fazer um comercialzinho, porque às vezes você fala de Oi, como a Becom ali, né? A gente tem parceiros em todas vários parceiros em várias categorias. Comprou daquele, não comprou do meu. Então, assim, foi um marketplace que eu comprei e um produto, mas assim, não tinha muita pressa também, lógico que é aquela coisa, né? Você compra, você quer ver o quanto é chegando para você, mas não tinha muita expectativa de pressa. Cara, chegou para mim, se eu não me engano, lembrando agora, acho que foi em 2 horas, tava em casa o produto. Nossa. Era uma TV. Que TV. facilidade, hein? Então, uma TV em 2 horas. Uma TV em 2 horas. Não foi um donut que você comprou no iFood, né? Exato, mas então, o tempo... Cara, eu fiquei foi full mesmo. Impressionado. Então, assim, isso, né, eu acho que é uma das coisas que eu vi que evoluiu bastante e tá evoluindo mais ainda, né? Sim. E eu acho que a evolução agora é para outras regiões, né? Porque a gente tem isso muito numa capital, aqui em São Paulo, né, onde estão as principais e os maiores, né? Mas acho que isso tende a se expandir aí para outras regiões, melhorar também em outros locais. E a outra é a questão do surgimento dos marketplaces, né? Que deu aí um boom para quem está começando, quem às vezes era pequeno, quem ainda não tinha o seu, né, não tinha tráfego para o seu e-commerce e tal, né? Começar a vender em marketplace, eu acho que isso também ajudou muito nesse setor, né? Você tem muito marketplace associado lá? Porque o pessoal acha que só tem, tipo assim, Mercado Livre, Magalu e companhia, mas tem muitos marketplaces de nicho, né? Tipo, só da área de bebê, só da área de automóvel, não tem muito isso, né? Tem. De autopeças, né? Tem bastante marketplaces de nicho. Isso é muito bom. E aí... Tem os regionais também, marketplaces regionalizados. Eu queria que ele falasse, sabe do quê? Ô, Luiz, daquele negócio que vocês têm incrível no site de vocês. Ah, tá. Como que surgiu aquele relatório, bendito relatório da Becom? Você não tem noção, tanto que eu arroto esse relatório pro povo aqui. Não é porque eu vi no relatório da Becom, toda hora que eu dar uma aula, eu falo, aqui lá no relatório da Becom, e eu não pago royalty, não. Não, obrigado, fica aqui já nosso agradecimento aí. Toda hora eu tô falando. Do merchan. Como que surgiu isso? Porque eu acho sensacional. Eu não sei como vocês fazem isso, mas vocês têm número de tudo. Então, foi um trabalho aí do Maurício Salvador, né, do nosso presidente, junto com o conselho, né, a gente, quando eu entrei na Becom, a Becom já fazia alguns relatórios, né, com uma empresa também, porque assim, nós como entidade somos buscados aí para saber qual é a expectativa do e-commerce para o ano que vem, como é que fechou o primeiro trimestre do ano no e-commerce, então a gente sempre é buscado essa informação é buscada na entidade, né? Então a gente sempre fez relatórios, né, para dar esses números e tudo, mas existia sempre a vontade de ter algo da Becom mesmo, né? Uma coisa mais estruturada, né? E então foi, acho que uns 2, 3 anos atrás, que a gente trouxe uma pessoa, o Alexandre Crivellaro, que é um estudioso, aí, um estatístico, né? Trabalhou no Ibope e também trabalhou muito em e-commerce, tem uma especialidade em e-commerce também, né? Nos números, trabalhou fora também em outros países. Então era um especialista e o Maurício trouxe ele para a Becom para a gente montar, né? Aí o projeto era montar esse dashboard da Becom, para a gente colocar todos os números ali, que fosse uma fonte de consulta para todo o mercado, né? E aí nasceu, então, o dashboard da Becom, onde a gente começou lá colocando os números, tem números lá desde de 2000, né? Ou seja, são mais de 20 anos dos números do e-commerce, a evolução do e-commerce nesse período. É isso que me impressiona, é o quanto vocês conseguiram grudar número antigo ali. Então, a gente já tinha uma base, né? E com também uma expertise e a base que o Alexandre tinha, né? Ele conseguiu montar esse dashboard aí, ficou sensacional, realmente. E a gente ainda está num período de incrementar ainda mais essa plataforma, né? Colocando números mais detalhados, né? Mais segmentados, né? A versão free fica no site. Sim, ficava no site. Eu acesso lá, e é bem completo. abecom.org, não, é dados.abecom.org. Ou entrando no site da Becom, que é abecom.org, também tem um banner que direciona para essa plataforma. Hoje pede pro pessoal colocar na descrição lá, nós colocamos para vocês. E esse é o gratuito, né? É gratuito. E assim, é bem completo, não é aqueles números bem superficiais, não. Então você pode. E é um dashboard mesmo. Você quer saber os últimos 5 anos, como é que foi os números do e-commerce. Você coloca lá de 2020 a 2025, vai aparecer só esses últimos 5 anos.
Aí você quer saber, tem separado por datas festivas, né? Que no e-commerce a gente também trabalha muito. Black Friday, você quer saber como é que foram os números do Black Friday, do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, você consegue visualizar só isso. E aí a gente tá até, inclusive, quem nos assiste aí, se tiver interesse em colaborar, ser um parceiro, ser um patrocinador, a gente tem muito interesse de melhorar, incrementar cada vez mais com outros dados, com mais detalhamento, né, dos números, muito, né? Bom. Então, estamos à disposição também, buscando aí parceiros para a gente incrementar essa plataforma, né? Inclusive... Lá no site ele tem um local específico para parceria, né? Fica lá em tem parceiros e chama vocês. Um formuláriozinho lá, mas também depois posso passar meus dados. No final você vai passar suas redes aqui, o pessoal te chama nas suas redes. Isso, pode entrar em contato comigo, a gente faz um bate-papo a respeito. E aí, dando um feedback sobre o dashboard especificamente, a gente teve recentemente o governo, né, federal nos informou, né, a gente tem em conta, a gente faz parte do Ministério do Desenvolvimento, tem um encontro lá com a parte de varejo, né, que era um antigo fórum de competitividade do varejo do governo. A gente tem a cadeira lá representando o e-commerce, encontros lá. E aí o nosso diretor estava lá nesse encontro com o governo e eles elogiaram muito o nosso dashboard, porque eles falaram que eles compararam os nossos números com os números de nota fiscal e estavam muito próximos. Então eles elogiaram. Essa assertividade que é animal demais, assim, porque você pegar um órgão do governo, que aí não tem mais assertivo do que ele. Exatamente. Né? O leão, queridão. o leão vai lá e cata os números. Ele comparou com os nossos. E aí fala pra você que, você tá pertinho do meu aqui. É difícil isso aí. Viu? Exatamente. Sério, muito difícil. Parabéns ao Alexandre, viu? Alexandre que tá assistindo a gente. Parabéns pra você. Então, assim, foi sensacional e, assim, realmente a gente tá tendo uma boa repercussão, assim, os números de acesso dessa plataforma são extraordinários. Tem versão paga? Tipo, uma empresa que é um negócio mais detalhado, ela consegue? Então, a gente tá fazendo pontualmente, mas a ideia nessa de a gente incrementar, a gente conseguir fazer alguns relatórios mais completos, né? E por isso que a gente busca aí pode apoio. angariar recurso, né, pra associação, né? Para a gente fazer isso. A gente pontualmente, com algumas parceiros ou quem procura querendo, a gente tem a possibilidade de fazer algo específico, né? Algum estudo mais detalhado, a gente consegue fazer também. Muito bom. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui. Seria a última, mas eu já quero pular para essa, tá? Quando ela fala a última, ela tá falando das últimas dela. Não, é que tem várias, mas é que essa aqui eu acho que... É a última na ordem. Ela na minha ordem, não. Ixi, tem várias aqui. Eu vou dar a última pra... E qual conselho que você daria? Porque a gente realmente atende aí e-commerces, né? Essas pequenas empresas. Qual seria o conselho para quem está começando agora? E aí precisa, né, dessa conexão, conhecer as oportunidades. Tem algum conselho que você daria para essa empresa que ainda está no início? Eu acho que assim, eu volto de novo, sendo repetitivo, mas é conhecimento. Conhecimento. Buscar aí quem que pode me ajudar, né? Onde eu consigo mais informações de como fazer. Vamos então puxar seu pé aqui. O cara foi lá e entrou pequenininho e se associou. Porque você fala aqui, se associa. O cara foi lá e se associou. Como que ele vai ser visto sendo pequenininho? Ele é um e-commerce, tem ele mais 2 pessoas com ele ali, gostou, viu o episódio. O que ele pode esperar do apoio da Bitcoin? Como que ele faz para acionar vocês? Porque muita gente talvez imagine que ele entra e aí fica assim, agora vai chegar um e-mail aqui todo mês, vai me convidar para ir num evento, e não é bem assim. Eu acho que é muito mais dele acionar vocês. Ter iniciativa, acho que seria isso. Como que é isso aí? Tem as duas partes, né? Tem onde a gente vai bombardear ele com possibilidades, né? Com informação, acompanhar as nossas redes sociais. A gente tem, como eu falei, a gente busca completar ali o nosso site. Se for entrar lá, tem vários artigos que são elaborados por muitos dos nossos parceiros, que são conhecedores e referências aí do setor, né? Então a gente coloca conteúdos relevantes ali, interessantes, vídeos, né? Então assim, a gente vai ter esse lado de jogar e disponibilizar conteúdo, mas se ele também não acessar, não entrar lá no site, né? Não abrir o e-mail da Becom, não acompanhar as redes sociais... Vocês conseguem identificar quem acessa a plataforma dos associados? Já esse não assistia, a gente tem um acompanhamento, mas a gente, assim, a ideia é ser o mundo perfeito, né? Da gente ter
esse olhar aí é uma ideia, um projeto nosso, a gente tem uma plataforma, né, interna de dados, de CRM nosso, melhorada para poder estar nesse nível também. Mas temos, né? A gente acompanha quem Eu acho que é muito mais associado, ele tem que... É, Acho que a dica é uma hora que ele falou, conhecimento, né? exatamente. E aí a ideia é o cara te acionar. E é o que você Tem falou, ele iniciativa tem que vir mesmo. atrás, né? A gente, assim, como eu falei, a ABCom ela é composta por 45 pessoas aí, mas são voluntários, eles não estão dentro da ABCom, da entidade 100%. 24 horas ali, Sim. né? Então a estrutura da ABCom é enxuta hoje, então assim, tem que ter, eu te garanto que assim, se ele entrar em contato com a gente, buscando, Falta de resposta, não vai ter. Entendeu? Eu preciso disso, ele vai ter uma orientação, vai ter, então assim, tem que ter esse lado também da busca, né, Muito bom. pelo apoio, pela informação, o que ele precisa, né? Agora pensando nesses 9.000 associados, você tem uma estrutura mais enxuta, inclusive a gente estava conversando, né, nos bastidores, mas qual que é esse desafio de conseguir atender essa demanda, né, e também conseguir engajar esses voluntários, que existe um engajamento que precisa ser feito, e só que ele não tem as 24 horas, né, para atender. Tem aí alguma receita de bolo, um segredinho? Eu acho que assim, acho que talvez seja um pouco porque eu tenho dado certo um pouco nesse papel aí, isso falando do lado da nossa estrutura ABCom, dos nossos voluntários executivos, diretores da ABCom, né, do relacionamento, de saber como cobrar, às vezes, um pouco da participação dele, do apoio dele, do voluntariado dele, né? Então, sim, você tem que ter aquele jogo de cintura. Luiz é mineirinho, Eu fui muitas vezes chamado de mineirinho. Pelas beiradas. Então, assim, acho que o segredo tá aí, né? Você ter um bom relacionamento, né? Saber como mexe falar, com a emoção como cobrar. Do associado. E aí tem o lado do associado também, do engajamento do associado, que também não é fácil, é o que a gente acabou de falar, né? Tem que ter a busca dele do outro lado, né? A gente ajuda, faz e tal, mas assim, é o que o nosso presidente fala, nós da ABCom, ele não acordamos e falamos, hoje a gente vai querer brigar lá com o governo federal por conta disso. Não, a gente depende assim, do movimento dos associados, falar, a gente tem uma dor aqui. Ajuda a gente, aí a gente vai brigar por eles, entendeu? Não é a ABCom que vai sair e falar assim, vamos brigar hoje com vamos escolher com os Correios lá, quem que a gente vai brigar. Até porque o Correio é parceiro também, né? Exato, então assim, sentido. a gente tem que ter a aclamação do associado, vir para trás da gente e falar assim, a gente tá com um problema, uma dificuldade, uma dor assim, o que a ABCom pode fazer? Aí a gente vai lutar junto, né? Eu acho que é o conceito de associado, né, galera? Então, assim, se você se associou, você é um sócio. E o que faz um sócio? Exatamente. Né? Sócio trabalha, tem colabora, que participar. Ele participa e colabora. Sim. E vocês têm o prêmio também, porque não é só para os empresários, claro. Inclusive, posso só te cortar? Hoje eu tô cortando. Olha, ela é minha tá sócia hoje, na né? empresa, mas também é sócia na vida. Né? Mas é que o último que a gente participou, o que eu fiquei muito feliz, porque a gente que recruta, né, contrata pessoas, né, faz essa conexão, a mulherada, assim, nossa, tá demais. Tá. Tanto é que das indicações que a gente faz, de 10, acho que 8 são mulheres. E ver aquela mulherada lá aqui na Econ Lovers, na premiação. 10 meninas, a cada 10 pessoas, né? Inseridas 8 são foi meninas. assim, eu amei esse movimento, né? Das mulheres no e-commerce junto com vocês também. Parabenizar muito bom. a Carol, que tá à frente aí do Melhores no E-Commerce, realmente é fantástico e muito importante. E assim, acrescenta muito ao nosso evento. A gente está fazendo, acho que faz 4 ou 5 anos que elas participam do Prêmio ABCom, eu acho. Nossa, engrandeceu enormemente o nosso evento, né? É bom demais. E Carol, Carol, Mulheres no E-Commerce aqui, hein? Já falamos. Fazer um episódio só de vocês aqui. Merece. Mas o prêmio tem bastante tempo já que acontece, Sim, né? esse ano foi a 10ª edição, que agora foi recentemente. E eu ia falar que quando eu falei que ela é minha parceira na vida também, né? No caso, minha esposa, a gente tem essa... Mesmo que ela tenha entrado no e-commerce, vamos falar assim, recentemente com a Econ Lovers, que ela é da área de RH nos anos anteriores à Econ Lovers, né? Sim. Ela sempre acompanhou, né?
Sim. Porque, querendo ou não, eu estou Tava- no e-commerce há 20 anos, então ela ficou ali do meu Ixi, eu sei as lado. aulas do Mário de cor. Ela sabe das minhas Conviveu, aulas né? de cor. Se eu ficar rouca, ela começa a falar. É verdade. Então, ela viu muitas vezes eu assistir o prêmio da Ibercom. Falar, vai ter o prêmio da Ibercom lá. Que legal. Porque eu acompanho desde que o troféu era menorzinho, aí depois virou aquele que era uma web, e depois virou agora esse bonitinho novo que vocês fizeram, amarelinho, muito Isso, legal. com a marca nova. Que é meio da que uma Becom. bandeira do Brasil ali, né? Muito legal. O rebrand que a gente fez puxa um pouco, a marca fala um pouco sobre da bandeira. Então a Becom. Becom ela não é só para as empresas, que é aí que eu queria entrar. Ela também é para os talentos, né? Uhum. Porque muita gente que Isso. escuta a gente aqui é o talento de e-commerce. Ele fala, pô, mas eu não tenho uma empresa, eu trabalho, eu sou um analista de Por e-commerce. que eu vou me associar? Por que eu quero isso aí, né? Então ele não tá muito afim. Então, querido, se você tá vendo um corte só dessa parte, aproveite para assistir o episódio inteiro e entender que a Becom não é só para a empresa que você trabalha, porque ela também vai tocar nessa esfera, mas ela também toca nos profissionais. Conta pra galera aí, Luiz, como é que é o Prêmio Becom? Quantas edições vocês já fizeram? Eu acho que são dezenas de milhares de espectadores já nesses prêmios, né? Sim. Se não me engano, o Maurício falou sobre esse último prêmio, teve mais de 50 mil votos, né? Bastante Geral coisa. de todas as categorias, né? Então é um número expressivo. Sim. E assim, é interessante, né, essa oportunidade da gente falar um pouco do Prêmio Becom, que está na sua 10ª edição, né? Então são 10 anos fazendo. E ele surgiu realmente com esse objetivo, né, de reconhecer, né, dar essa valorização para quem está ali no dia a dia, fazendo a diferença no segmento aí que cresce tanto, que tem tantos desafios e tantas dificuldades, né? Então é um momento que a gente celebra isso tudo também e reconhece e destaca, né? E aí tem sempre o debate, né, que a gente acaba escutando, que às vezes o pessoal acha às vezes muito injusto, porque o Prêmio Becom a gente por votação popular, né? Sim. Então a gente tem sempre, que eles existiam nessas 10 edições, foram no sistema de votação popular, né? E aí tem aquela discussão, mas quem ganhou ali eu nunca ouvi falar dele, ou é injusto, às vezes não é o que é melhor, mas assim, a gente sempre teve essa pegada de ser mais popularizar isso, né? Democratizar isso também de uma certa forma, dando oportunidade às vezes para aquele que está começando, que está assim, já fazendo um bom trabalho, está se destacando ali naquele projeto, né? Mas que ainda não está muito visto. Então, assim, eu vejo, assim, ao longo... Eu estou há 8 anos, aí participei de 7 eventos, né? 7 para 8 eventos do prêmio, e já ouço história de profissionais que ganharam há 3, 4, 5 anos atrás, aí o quanto significou para ele aquele prêmio na carreira dele, né? O Maio já ganhou. Então, sem eu não saber, esperava, acho que foi quando você ganhou, eu não lembro 2021. Então já tava. Foi naquela... Foi na pandemia, e aí foi online. Foi Sim, online. a gente fez 2 edições Eu tava online. no ensaio da banda. Tava no ensaio da banda, na igreja lá, com o pessoal. Verdade. Aí tô lá de boa, daqui a pouco... Você ganhou! Eu falei, ganhou o quê que vocês estão falando? Olha aqui! Aí a gente pegou o celular pra olhar, tava lá, Mário, eu falei, oxe, que eu não tava acompanhando o processo completo, foi na pandemia, foi bem complexo, porque vocês tiveram que mudar tudo. Vocês sempre faziam only presencial, aí ficou lá em ele passe. é sempre nessa época de março, né? Todo ano, começo de março, eu acompanhei todos. Aí a gente tava com o evento montado, que a pandemia, o lockdown pesado foi acho que na segunda quinzena de março. Exatamente. Ali, né? E aí, assim, ia ser naquela semana, acho que era dia 20 e poucos de março, que a gente ia fazer o evento tudo foi por pronto. Isso que eu perdi isso, porque eu acompanhei todos. Eu fui quando vocês faziam na salinha menor e tal, os presenciais, porque, gente, é muito legal esse evento. O último agora foi muito bom, né? Bom. É um evento que eles fazem assim, tem comidinhas, tem network, aí eles vão lá e reconhecem a galera de todos os setores possíveis, né? Desde só mulheres até agências profissionais. A parte das mulheres foi a mais legal. Realmente. Mas foi bem legal mesmo. Não, é porque... Foi muito legal. Depois vocês olhem lá. Tem no YouTube? De peso, né? O pessoal consegue ver no YouTube esse prêmio ou não? Você chegou a... A gente... Acho que tá lá no Instagram, né? O que tá são as versões que teve online, estão as 2 edições que a gente fez online. 21 e 22, né? Isso. Não, 20 e 21, né? 20 e 21. Ficou 19, 20 e 21, né? No caso foi 20 e 21. 20 e 21 que a gente fez online, e essas estão no YouTube. Agora, as outras a gente
não faz transmissão, né? Acho que até as antigas a gente tem alguns vídeos lá, tal, que teve as mais antigas antes da pandemia, a gente fazia a transmissão online da premiação, né? Sim. Mas depois a gente não fez mais. Então, assim, no nosso Instagram tem alguns vídeos, algumas vale a pena vocês verem postagens. Lá. É muito legal. E assim, falando só para esclarecer um pouco mais dessa questão do sistema de votação, então assim, a gente tem essa pegada e assim, a gente tem muito feedback bom, embora tenha alguns questionamentos quanto a isso, sempre vai ter, mas né? tem assim, o feedback que o pessoal acha fantástico. E essa questão, assim, a gente gosta muito também dessa mobilização, né, que esse período aí do prêmio dá, o pessoal se engajando e pedindo voto e tal. Os isso alunos que é me legal. escreveram, Luiz. A pessoa pode falar assim, o Luiz tá aí, é marmelada. Não, você nem sabia que eu tinha ganho, né? Assim, não lembrava que... Tá descobrindo agora aqui comigo que se associar a pessoa ao prêmio de 4 anos atrás, né? Exatamente. Mas foi os alunos, eu nem sabia. Aí eu tava dando aula, aí a Carol, né, que era da parte executiva da escola lá que a gente dava aula online, falou, Mário, você viu que você tá concorrendo? Eu falei, concorrendo ao quê? Ela falou, ao prêmio da Becom. Eu falei, o prêmio da Becom? Nós vamos fazer um vídeo? Aí eu fiz um vídeo lá. Pessoal, volte ver, só que eu tenho 1000 seguidores. Eu falei, não vai dar nada, né? Nossa. Eu descansei. Falei, tô lá no ensaio, cara. E o que é legal isso? Parece que não, gente, mas dá uma diferença depois. Uma galera começa a falar com você e fala, eu vi que você ganhou o prêmio lá, queria que você palestrasse aqui na empresa, não surgiram consultorias depois? Diversas? Sim, isso é muito legal. É muito legal. É um reconhecimento. É um reconhecimento mesmo, e né, o mercado do seu reconhece trabalho. junto, não é só a Becom. Exatamente. Então se inscreve lá. E assim, se você foi indicado, é porque gostaram do seu trabalho. Sim. Se você foi votado, é porque muita gente gostou do seu trabalho. E são, Não são reconhecimento, 3 às etapas, vezes, né? A etapa da indicação, onde Isso. você pode indicar as empresas, ou se Isso. auto-indicar lá pro prêmio. Isso. E aí depois vem votação, aí Isso. vem os finalistas da votação, certo? Hoje a gente teve os finalistas na época da pandemia. A gente fez essa outra etapa. Porque assim, porque a gente teve, quando deu o lockdown, a gente não pôde realizar o evento. Estava tudo pronto e tal. Aí assim, aí é aquela questão, né? Não sabe quando vai liberar. Foi adiando. Aí assim, para não perder o engajamento e a questão, a gente falou assim, vamos fazer uma nova votação. Acho que a gente assim, normalmente dá 20, 25 concorrentes em cada categoria, né, uma média, e assim, vamos fazer uma nova votação, lá pro final do ano a gente fez, acho que começou em agosto, setembro, assim, vamos fazer uma nova votação para a gente aquecer, né, porque a gente já estava fechado, né, o evento, já sabia, assim, quem seriam os finalistas ali, porque a gente estava uma semana do evento quase. Aí falou, e aí a gente foi ter que jogar pro final do ano, a gente falou, vamos dar uma reaquecida nisso. Então criamos assim, então vamos fazer os finalistas. Aí a gente fez um novo período de votação para escolher e deixar finalista, acho que era, não sei se era 10 indicados de finalista, uma nova votação para depois a gente ver quem vai ser desses 10 os mais votados, né? Mas hoje é assim, a etapa é a primeira de indicação e depois da votação, aí o período de votação, e aí a gente marca o dia de entrega sem ninguém saber, todo mundo vai lá sem saber quem ganhou, e a gente anuncia os vencedores. Você vai no evento e fica um monte de gente lá atrás, da equipe. Aí, tipo assim, melhor agência de e-commerce. Aí você olha pro lado, tem um monte de agência, cada um com seu celularzinho aqui esperando. Aí na hora que fala, o cara, vai todo mundo correndo, eu acho legal essa... Então, e assim, tem outras pessoas que nem falam assim, às vezes porque precisa ser mantenedor da Becom para vencer. Não. E eu vou citar um exemplo aqui de uma empresa que, assim, eles estão com a gente como mantenedores há mais de 5 anos. Acho que desde que eu entrei lá na Becom, acho que foi um dos primeiros que eu consegui fechar como mantenedor lá dentro da Becom. Estão sempre com a gente. E nunca tinham ganhado o prêmio. Aí, o ano passado, a diretora de marketing veio para mim, fiquei triste porque a gente não ganhou esse ano e tal. Eu falei, mas eu não vi muito engajamento de vocês voto popular, né? eu não vi muito engajamento de vocês pedindo voto e tal. Eu falei, vocês são uma empresa grande, só de funcionários aí, se todo funcionário votar, vocês já com certeza vão ficar entre os primeiros. O RH coloca uma maquininha de votação e fala lá, o bônus. Eu falei para ela, faz um engajamento, o que ganha é isso, né? E esse ano, o que aconteceu? Eles se empenharam, fizeram divulgação, né, interna, começaram a ganhar em primeiro lugar. E o network lá não pode falar nome. Para não ficar chato. Entra lá no site da Becom, vai lá no prêmio e vocês vão ver os prêmios. Não, tanto é que teve uma categoria, não vou falar qual, mas eu
jurava que eu sabia quem ia ganhar. E me surpreendi. Falei, vai ser tal. É voto popular. E não foi. Não, Eu falei, porque a galera vê o seu trabalho, eles estão Uhum. acompanhando o que você tá fazendo na internet, aí eles vão votar Sim. e às vezes muita gente te engaja e já era, né? Então, aí também tem o outro lado, assim, né? Quem, tem o prêmio que a gente se esforça pra caramba pra fazer, pra realizar e tal, né? A gente divulga, quando sai, a gente fala, vocês estão concorrendo. Aí o pessoal não dá bola, não quer... Aí chega no nem- dia, Aí, assim, como é que vai ganhar, assim, também, né? Tem que ter esse engajamento, né? Tô Sim, concorrendo ao sim. prêmio, vamos divulgar, né? Mereça falar o e tal. prêmio, né? É, mas e a festa é bonita, viu, gente? Vale a pena assistir todo ano. eu sou suspeito pra falar, mas, assim, a gente tem melhorado e aquilo que a gente fala, a gente tá levantando a régua, então Sim, manter ali sim. não é fácil. Não, mas eu acompanho desde os primeiros lá. E eu tenho visto, é bem bom mesmo. E vocês estão sempre melhorando no sentido de vamos dizer assim, recursos pra festa, que é uma Sim, festa aquilo ali, né? Sim. E tem um network muito bom, que eu acho Sim. que talvez uma das melhores partes ali é o network que a gente faz, conhece gente diferente, é muito legal. Porque querendo ou não, a gente senta em mesas diferentes, acaba, né? Você acaba Sim. conhecendo mais gente. Mas vocês têm uma estrutura meio que moldadinha já, né? Todo ano, sempre em março, isso não Isso, muda. inclusive a gente instituiu do ano passado para cá, a gente está com um projeto lá de nomear o dia 12 de março como o dia do e-commerce. Isso é legal. a Não gente- tem... verdade. nunca a pode gente- pensar nisso. A gente criou, a gente está com um projeto, tá na Câmara lá para a gente provar, e assim, a gente começou e aí a gente instituiu que a gente vai fazer sempre o Prêmio ABCOM no dia 12 de março. Foi o ano passado, foi o primeiro, foi quando a gente colocou lá, protocolou. E aí isso hoje tá na Câmara. Rodrigo. Tá lá pra gente conseguir. Eu até preciso me atualizar se já tá aprovado e tudo. Mas e a intenção esse ano a gente já fez no dia 12 de novo, né? Então vai ficar meio que Padrão. junto com o dia do e-commerce o evento do prêmio. E tem a novidade, né? Que eu acho que vocês vão começar a fazer, pelo menos nesse último, a gente viu lá no dia do evento. Vocês vão começar a fazer nas regionais, não é isso? Isso é um projeto aí, uma ideia da gente tentar levar isso também regionalmente, né? Porque às vezes tem muita gente que é de longe e tal, às vezes não participa, até porque para vir buscar, embora a gente tenha vencedores, já teve casos aí de pessoas de fora de outros estados que vieram para buscar o seu prêmio aqui, mas acho que a gente tem que levar isso também, difundir. Sim. Porque hoje o Prêmio Nacional acontece em São Paulo, tá, pessoal? Você que tá aí no Ceará, enfim, Roraima, ou tá no sul do país... Nada impede de se inscrever também nesse, né? Mas, você pode se inscrever no Nacional, mas Isso. fica de olho no site, que lá vocês vão divulgar as Exatamente. regionais. Vai ter o Prêmio ABCOM regional. Então, às vezes você é um Legal. profissional que está despontando em Florianópolis e você quer ser reconhecido, né, pelo mercado, vai ser ótimo para você, né? Nichado, né? Exato. Muito bom. E aí, Luiz, eu queria saber se depois da pandemia teve aí, as pessoas começaram a correr para entrar no e-commerce, né? Uhum. Como que foi para vocês, né? Essa pessoal correndo atrás, na verdade, contra o tempo, né? Porque quem tinha loja física acabou se vendo meio que obrigado a entrar no digital. O Mário sempre falava, como eu falei, que essas pessoas já estavam atrasadas. Teve esse impacto? Como foi? Totalmente, principalmente alguns setores que o Mário sabe, né? Alguns setores aí que era assim, o projeto de e-commerce estava ali. Às vezes abria, tinha uma pessoa que cuidava ali, mas não era o foco da empresa e a gente faz, quem sabe que, né, tem aí para a gente falar que tem, né? O digital da empresa. E tava ali, né? E aí quando veio a pandemia, ele... tá atrasado, né? Então teve setores aí que realmente, né, tiveram que correr e se digitalizar, se reinventar para poder não relatório quebrar, da né? ABCOM, eu lembro que vocês soltaram uma nota que era um e-commerce por minuto, né, que estava abrindo depois da pandemia. A gente fez estudos específicos, né, de categorias que acho que tá até no site lá ainda, de produtos que durante a pandemia tiveram aumento de venda, né? Então eu lembro bem assim a parte de produtos esportivos, né? Porque aí o pessoal não podia ir para academia, tiveram que comprar equipamentos para fazer em casa, exercício e tal.
Então, é uma categoria que aumentou. Brinquedos, né? Aumentou porque as crianças ficaram em casa, você para entreter, às vezes, os clientes, as crianças lá, trabalhar em casa e aí entreter e tal, não sei o que. Dramin também, para a mãe dormir depois, né? Medicamentos aumentou bastante nessa área, nessa época porque também. podiam ficar abertas. Então, assim, teve alguns produtos, e a gente fez um estudo, né, mostrando essas categorias que evoluíram, e o setor de supermercados é um, né, que, assim... E aí agora o concierge continua, né? Então... Aí você, naquela época lá, antes da pandemia, eles não tinham, né, um setor que cuidasse do e-commerce, né, no supermercado, tá meio que, assim, é um dos que deixou meio de lado essa parte, e quando veio a pandemia, teve que priorizar o digital dentro do supermercado, né. Eu ia te pedir pra gente finalizar, com você falando sobre os números do e-commerce. Porém, eu não quero tirar o hype dele poder entrar no teu site, porque lá tem os números. Então ele entra lá e olha, né? É um jeito de ver o quão interessado você tá aí, viu? Agora, olha só que interessante. Conta pra gente então, Luiz, se você puder agora nesse final aqui de episódio, como estão hoje os trâmites da ABCom em relação a, vamos dizer assim, o olhar geopolítico e tudo mais do Brasil. Porque, querendo ou não, os e-commerce não tem nem tempo para ficar olhando isso. E aí eles contam com associações como a ABCom. E aí, assim, você já falou de uma lei que tá lá, né? Que é essa questão aí do dia 12 de março. Aí o pessoal fala, dia 12 de março, igual o nome de rua, não serve pra nada. Lembre-se que é mais um dia, mais um holiday aí pro teu e-commerce fazer venda, tá? Porque dia do consumidor, isso milhões injetados. Bem, né? Pra caramba, o dia do consumidor. Friday, São milhões, aí virou semana do consumidor. São Eu milhões adoro. injetados. Milhões injetados em venda. Porque estimula a venda, né? E o consumo. Então, já temos essa lei. Você falou que tem outras leis tramitando aí. Quais são as coisas que estão rolando aí pra galera ter uma noção? Então, a gente tem o projeto do Omnichannel que a gente colocou, que é a PL 148, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, acho que é isso, mas depois no nosso site também tem mais detalhes, informações a respeito, né, que foi um projeto que surgiu dentro do comitê da ABCom, onde a gente está solicitando duas mudanças, né, na lei, uma na questão de logística e outra na parte fiscal. Porque, assim, eu também não sou especialista nisso, posso falar besteira aqui, me desculpem quem é especialista fiscal, mas, assim, o que acontece, por exemplo, para quem vende, tem e-commerce que vende na loja física e tem o e-commerce, né, para você atender o cliente da mesma forma ali, então ele compra no e-commerce e aí vai lá na sua loja física e troca se não serviu e tal. Isso cada vez mais, né, tá ficando... disponível, né, em alguns varejistas, só que o por trás disso daí, a parte fiscal disso é muito complexa e às vezes até traz prejuízo para a empresa, porque assim, às vezes o e-commerce é um CNPJ, a loja física é outro, regimes diferentes. E às vezes essa loja física não é nem da própria marca, é uma franquia. Então, assim, como é que você faz a parte fiscal de devolução? Aí tem a questão de você comprou no e-commerce e devolveu aqui, só que não é uma devolução, é uma troca. Então, assim, tem um por trás aí fiscal que te impede, às vezes você perde o crédito de ICMS, dessa questão, dessa troca de notas e tal, você acaba tendo um prejuízo. Benefícios fiscais vão se perder. Exatamente. Então, assim, então nessa lei, esse projeto, a gente está solicitando uma alteração, uma mudança para que eles consigam, reconheçam que é essa troca de produto para poder não perder o crédito de ICMS nessa devolução que é feita em CNPJ diferente. Resumidamente, mais ou menos isso, como eu falei, não sou especialista, mas a ideia é essa. Então, assim, só para você ter uma ideia, quando a gente estava com esse projeto e começando para implantar, para protocolar ele na Câmara, a gente fez algumas reuniões, puxando também outras entidades para nos apoiar nesse projeto, e aí tínhamos dois grandes varejistas de lojas físicas, né, também, e marketplace, de concorrentes, dois ali estavam junto com a gente num comitê que a gente fez, e um falou assim, se essa lei for aprovada, né, e eles reconhecerem essa troca de notas, essas coisas, o que eu vou ter de volta de ICMS, eu consigo abrir uma loja nova por mês. Aí o outro falou assim, aí eu abro uma do lado, brincando, né? Então, para você ver a importância, às vezes, que tem, né, de um projeto como esse, né, para o empresário,
E o valor que tem, né? Uma mudança ali não é nada drástico, ninguém vai perder a arrecadação. O anual dele é impactado. Exatamente. Então, assim, a gente está com esse projeto lá, a gente está querendo, assim, dar mais gás aí para a gente tentar a aprovação. O outro ponto desse projeto de lei é na parte de logística, porque parece que tem uma questão também na questão de pontos de coleta e entrega. Eu também não sei exatamente, mas assim, quem você pode fazer esses que você põe lá para coleta e entrega, tem que ser num local que seja isento de inscrição estadual, se eu não me engano. Não pode ser um estabelecimento comercial que tem inscrição estadual, né? E aí, nesse projeto de lei, a gente pede para mudar isso também. Então, citando aí, você tem esses exemplos aí, a gente buscando melhorias para ter e destravar mesmo o varejo, né? O omnichannel, né? Então a gente tem bastante questões. Outra questão que a gente está atuando bastante também, e a gente está vendo um movimento muito forte, é de incentivos, né, para digitalização nas regiões Norte e Nordeste, né, desbravar esse mercado. Então o governo também está dando incentivos e promovendo algumas iniciativas aí para a gente desenvolver cada vez mais aí outras regiões. Então, né? se você tem negócios no Norte e Nordeste, olha que oportunidade interessante. E você não tem voz no governo, você pode se associar à ABECOM e, através deles, que tem voz no governo, tocar o assunto que você quer tocar. Exato. Né? Então, assim, tem bastante frente aí que, assim, a gente pode colaborar e ajudar, ser a força e a voz do setor, né? Gostei. Qual é o lema, então? ABECOM, a força e a voz do e-commerce brasileiro. Gostei, muito bom, tá? Luiz. Aqui, muito ó, bom. Pra colocar no nosso corte, a força e a voz. É isso aí. Muito bom. Chegamos ao final desse episódio. Dela é assim, queria perguntar mais. Mas, tão bom, né, que a gente quer continuar, né, mas a gente sabe o tempo é curto. Muita gratidão mesmo de te receber e de poder realmente esclarecer, né, muitos pontos aí que as pessoas às vezes ficam em dúvida, né, e um prazer mesmo, realmente, te receber aqui, né, Mário? Demais. Pô, pra mim é uma honra. Eu tava lá em Brasília, o meu sonho era participar do evento da ABECOM só pra estar lá no meio do e-commerce e tal. E daqui a pouco, 10 anos depois, eu tô lá ganhando um prêmio e tô sentado aqui com o diretor. É um privilégio, muito bom. de verdade. Então, assim, Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que tem o dedo dele em tudo isso aí. Sim. Mas o nosso esforço, o esforço de vocês é que faz essas coisas acontecerem. Então, e parabéns. Prova o quanto as conexões são importantes, né? Exatamente. Deixar as portas abertas e sempre apoiando vocês. Se vocês precisarem da gente, a gente tá aqui. Se quer divulgar alguma lei, alguma coisa nova que tá acontecendo no e-commerce, a gente tá aqui para apoiar o mercado de e-commerce tanto quanto vocês. Então a ideia é essa. É isso mesmo, a recíproca é totalmente verdadeira também, a gente está à disposição. Agradecer também esse espaço que vocês estão nos dando para falar um pouco mais, esclarecer alguns pontos, difundir aí um pouco do trabalho que a ABECOM faz. Muita gratidão também por vocês, pelo espaço que vocês deram. Muito bom, obrigado, muito obrigada. Luiz. Eu que agradeço. Então é isso aí, galerinha. Estamos finalizando mais um episódio aqui da Ecom Lovers Podcast. Se inscreve aí no canal, deixa aí, ativa o sininho, coloca aí a tua inscrição, compartilha de graça isso aqui. Então, como é que você contribui? Compartilhando, né? Compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo também. E, Luiz, a gente fica por aqui. É realmente muito agradecido. E diz aí nessa câmera de cá, quais são as redes, como é que a galera encontra você, porque se eles quiserem trocar uma ideia com você, eu acho que é mais rápido até. Sim. Então fala aí qual que é a sua rede, LinkedIn, Bom, Instagram, enfim. Isso aí, o site da ABECOM é ABECOM com 2 M's, né, como tá aqui na camiseta, .org. Esse é o site. O nosso Instagram também tem bastante conteúdo, ABECOM Oficial, @ABECOM Oficial. Tem a nossa página do YouTube também, ABECOM Brasil, né? Tem bastante vídeo, conteúdos, os vídeos do prêmio, os vídeos do podcast, do projeto podcast, que também é muito interessante, tem bastante conteúdo, né? Então, siga aí as nossas páginas. O meu LinkedIn é Luiz Fernando Gomes, né? Então, fico à disposição para a gente, quem precisar acessar, quem quiser trocar ideia, tiver dúvida, estamos à disposição. Muito bom, muito obrigada, foi um prazer te receber. E a gente se vê, né? Isso Com aí. certeza. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau pra vocês.